Sejamos todos bem-vindos mais essa quarta-feira, né? Bem-vindos mesmo. O recadinho de hoje, a gente continua precisando de mantimento para a cesta básica, viu, gente? Porque as pessoas continuam, né, com fome. E esse final de semana, nós fizemos uma acolhida das pessoas de Ubá. Então, tudo que arrecadamos, nós doamos mesmo, a gente mesmo, e mandou para Ubá, viu? Água, roupa, mas o Paulinho que tomou a frente, foi uma coisa, um carro bem cheio, foi muito bom ajudar, né? Foi muito ótimo mesmo. Então, hoje, quem vai falar para a gente é a Vanja, vai falar sobre a lição do perdão. Então, a gente espera, deseja que todos estejamos com a mente e o coração aberto para o aprendizado dessa noite, né? Que é muito bom a gente aprender e levar para a nossa vida o que aprendemos aqui, né? Então, vamos pedir a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, que ilumine a Vanja, que dê boas palavras, para que possamos entender e acatar e levar para as nossas vidas esse aprendizado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Boa noite. Boa noite, companheiro, tá bom? Olha, eu tinha pendrive, mas não funcionou. Então, eu trouxe o meu óculos, porque da outra vez eu vou contar. Tem uma pessoa, vou falar o primeiro nome dela, Doroteia. Me julgou uma praga uma vez, você lembra, Doroteia? Pegou direito, porque eu falei com ela assim, eu não dou conta mais, a minha cabeça não ajuda. Eu falei, não, Vanja, não precisa preocupar, não, você lê, mas como é que faz? Então, hoje, pela não sei quantas vezes, o Data Show não funciona comigo, parece uma maldição que ela me julgou, né, Doroteia? Então, nós vamos iniciar o nosso estudo, que é a lição do perdão. Então, eu falo com vocês que esse estudo foi escolhido pela Casa Jesus Misericordioso, e eu tenho muita facilidade de criar, mas tenho dificuldade quando me dão um texto e eu tenho que trabalhar em cima do texto. E aí comecei uma luta interior com esse estudo, que é a lição do perdão. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, mas a inspiração nenhuma aparecia. Nossa! Aí eu fiz uma palestra há muito tempo atrás, e falava sobre conviver e melhorar. E nesse conviver e melhorar, o perdão é uma condição enorme para a gente melhorar na convivência. Aí vou buscar a minha pasta, porque eu sou antiga, né, Soraya? A pasta assim, eu tenho essa palestra. Aí fui até 2016. 10 anos se passaram da palestra Conviver e Melhorar. Lá eu encontrei uns itens extremamente atuais e perguntam para mim se eu aprendi alguma coisa nesses 10 anos. Quase nada. Quase nada. De 2016 a 2026 são 10 anos. E eu montei a palestra em 2 partes para a gente ter a capacidade de sair daqui e melhorar um pouquinho, porque
é um desafio constante para nós o perdão. Então, dentro do meu estudo, que eu dediquei muito, uma conclusão pessoal e intransferível. A lição do perdão tem uma palavra, que chama humildade. O que é a humildade? É o humus, rente com a terra. Atributo apenas das criaturas realmente fortes. São capazes de suportar com coragem, grandeza da alma, as provações deste mundo corrompido pelo egoísmo. A chave de nossa libertação. Humildade é a maior prova de sabedoria humana e eis porque precisamos ter consciência de tudo, de doar o perdão incondicionalmente a fim de merecê-lo conforme as nossas próprias necessidades. Esse significado foi extraído do livro Espiritismo de A a Z. E a humildade é o nosso caminho para o perdão. Se não usarmos este atributo, essa virtude, não conseguimos perdoar, nem ao outro, muito menos a nós mesmos. Então, esse é a palavra-chave para a nossa caminhada da lição do perdão. Pão nosso, perdão. A Eni começou com a oração do Pai Nosso aqui. Então, esse trecho nos refere ao Pai Nosso. Vamos lá. Refere-se à passagem bíblica do Pai Nosso. Perdoar as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos ofendem. Perdoai as nossas ofensas. Liga diretamente o pão diário, a prática do perdão, mostrando que somos devedores e precisamos perdoar quem nos deve para sermos perdoados por Deus. Um ciclo de misericórdia. Perdão como cura. O perdão é visto como um antibiótico contra o ódio, ressentimento, curando a alma e libertando do passado. O perdão é um ato único, mas uma prática diária, exigindo humildade e força encontrada em Cristo e no amor ao próximo. Perdoar é uma escolha que liberta da mágoa, enquanto guardar rancor aprisiona, afetando a saúde física e emocional. É a via de mão dupla, perdoar e ser perdoado. Todos nós precisamos de perdoar e sermos perdoados. Se nós estamos aqui nessa jornada terrena, no meio coletivo, onde há a nossa evolução, porque não há mérito nenhum de se isolar, porque o isolamento vicia igual uma cocaína. A pessoa que tem o hábito e se isola, vai se isolando, não consegue depois conviver, muito menos melhorar. Então, surgiu um nome, né, agora, solitude. É bonita as palavras, né? Mas nós conseguimos colocar em prática? Ou nos isolamos demais, que é uma facilidade que eu tenho para isolamento. Adoro o silêncio, adoro estar sozinha. Não há mérito nenhum. O mérito é estar com o outro, o joio e o trigo. Ora, eu sou o joio, porque a gente nunca acredita que é o joio. A gente acredita que é o trigo, aquele trigo bonito, até loiro, né? Eu gostava de ser loira, hoje eu sou grisalha. E então, nós temos que estar ali, ó,
entre o joio e o trigo. E, na verdade, a consciência que fala aqui é de entendimento, de apreender dentro de nós o que nós estamos vivendo naquele momento. Se nós somos o joio ou se nós somos o trigo. Porque não há ninguém no planeta que não tenha nada para aprender. E não há ninguém que não tenha nada para ensinar. Esta é a via de mão dupla, a humildade, que é a palavra-chave para nós exercitarmos o perdão, a lição do perdão. E o perdão é um antibiótico, difícil de tomar, não é um antibiótico? Gente, tem muitos efeitos colaterais, mas ele nos cura. O perdão cura a nossa essência, cura o físico e cura a mente. Cura a mente. Nós precisamos dessas etapas. Nós precisamos do processo, do propósito e da promessa. 3 P's. Não é 2 não, viu, gente? A mamãe adorava xingar isso. Então, os 3 P's que a gente precisa estar evoluindo. Eu estou com um estudo interessante, Eni, quando faltar alguém, você me chama. Sobre 9 palavras só. Muito interessante. Vamos lá. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É a questão 886 do Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. O amor e a caridade representam o completo da lei de justiça, pois amar o próximo é lhe fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance e que desejaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido dessas palavras de Jesus: amem-se uns aos outros como irmãos. Então, nós somos irmãos, indiferente de crença, de estado civil, de financeiramente, de trabalho. Nós somos irmãos do que droga, do que bebe, do que rouba. Nós somos irmãos. Somos uma família. Essa é uma notícia que há quanto tempo atrás foi dada, mas uns não enxergam os outros como irmãos. Então, o BIP de Jesus é benevolência, indulgência e o perdão. O que é a benevolência? É boa vontade. Então, se eu for benevolente, eu vou ter boa vontade com as imperfeições do outro. Ter boa vontade com as virtudes do outro é muito fácil. Mas ter benevolência, boa vontade, boa, volência, vontade. Indulgência, dentro. Doce. Não é nada melhor do que um docinho, né? Não, todo mundo gosta aqui. Esse ano eu jamais vou fazer de novo, ficar a quarentena toda sem doce. Eu padeci o ano passado. Eu custei. Eu adoro um doce. Então, a doçura de perdoar o outro, a doçura de compreender. Então, indulgência dentro de mim, na minha essência, na minha alma, no meu amor. E doce. Adoçar as ações negativas dos outros para doer menos. Olha, o maior erro de todos nós, e eu que fiquei muitos anos no acolhimento fraterno, é você
ouvir uma pessoa, falar com ela, dar sua opinião, que a gente não deve dar opinião, nós devemos só escutar. Quando a pessoa pede opinião, você fala, a minha opinião é essa, mas a decisão é sua. Isso é um termo do acolhimento fraterno que a gente deve usar. Porque não há nada pior do que quando nós, todos nós, falamos assim com a pessoa. Ela vem arrastando numa tristeza moral, porque fez e não deu certo, fez e deu errado. Aí nós simplesmente falamos assim, eu te avisei. Acaba com o restinho da pessoa, né? Não? Acaba. Acaba. Sabe por quê? A pessoa está ali para receber acolhimento. E você simplesmente fala, mas eu te avisei. Não faz isso não, gente. Que dor que dá na alma da pessoa. Tá vendo? Mãe fala muito isso. Pode até falar, mas na hora da dor da pessoa, daquele momento, porque você sabe, é minha opinião, não sei a de vocês, cada um vai tirar a conclusão. É muito mais difícil, é uma leitura minha, pedir perdão do que você perdoar. Pedir perdão é duro, porque foi você que errou. Isso eu penso particularmente. Eu prefiro perdoar, eu tenho mais facilidade para perdoar do que quando a gente cai, né, num deslize da língua, ou faz algo que não está de acordo com a lei de Deus. E você precisa se perdoar e muitas vezes pedir perdão a outra pessoa. É muito difícil. É mais fácil perdoar, eu penso assim. Não sei se vocês são mais evoluídos e têm facilidade para esse movimento. No Livro dos Espíritos, ainda no número da questão 887, Jesus fala, também disse, amem até os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não seria contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não vem de uma falta de simpatia entre os espíritos? A resposta, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, não se pode ter pelos inimigos um amor eterno e apaixonado. Não foi isso que Jesus disse. Amar os inimigos é lhes perdoar e lhes retribuir o mal com o bem. Dessa forma, nós nos tornamos superiores aos inimigos. Já pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. A maior vingança que a gente tem contra o inimigo é compreender ele e perdoar, gente. Porque você se liberta. Porque quando há um movimento de perdão, da necessidade do perdão, a gente acorda com o sentimento, com o inimigo, almoça com o inimigo, janta com o inimigo e deita e o inimigo está na cama. Porque aí é uma convivência brutal até você resolver a questão. Quando você resolve, é um alívio enorme, é uma felicidade. É a dança do perdão, né? Como os meninos, é a dança do perdão. Porque a lei de atração e repulsão, ela existe. O simpático e antipático não tem meio termo. Você conhece uma pessoa e ou você tem simpatia ou antipatia de primeira vista. Você pode concorrer da convivência, do joio e do trigo, você mudar a sua opinião. Mas ao primeiro olhar,
Não existe mais ou menos em simpatia ou antipatia. É uma verdade que é a lei de repulsão e de atração. Ela existe. E quando a gente está distanciado do que te magoou, ou você que magoou, há uma repulsão enorme. E o melhor a fazer numa situação dessa é afastar. Mantenha certa distância psicológica de entes queridos, de pessoas difíceis ou até de grupos que a gente precisa distanciar para depois ir e resolver a questão. O perdão acontece quando a gente afasta, porque aí a mente tem capacidade de pensar, né? Vamos continuar. Não julgue e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. É de Lucas. O que faz aos outros julgamento, condenação e perdão, volta para você. É o plantar e colher. Como a lei de atração e repulsão, a lei que você planta, você vai colher realmente o que você plantou. Não tem outra lei. Plantou amor, vai receber amor. Se você plantou ódio, você vai receber ódio. É a lei, não muda. E Deus, na sua inesgotável caridade conosco, porque nos reconhece com todos os nossos defeitos, as nossas quedas, as nossas crises existenciais que todos nós temos, crise emocional, crise existencial, ela existe para todos do planeta, no movimento do planeta que nossa mente forma os pensamentos e respinga em todo o mundo. Desde lá do país da guerra até aqui no Brasil, desde a nossa política, desde todos essa condição da lei respinga. Porque estão muito próximos da gente a realidade do planeta. Nós acreditamos que está longe? Não está, porque a guerra mental é a pior do que a guerra física. Olha o que cria na mente das pessoas que estão em guerra. A guerra interior é a mais difícil. Então nós temos que ter cuidado, né? Contraste com hipocrisia. Aí eu cheguei a uma conclusão que eu não quero ser hipócrita mais, porque todos nós somos. E Jesus fala hipócrita, hipócrita, hipócrita. A gente acredita que é aquele que está lá na Bíblia, dentro da Bíblia. Vocês já perceberam isso? Que nós que estamos aqui não somos hipócritas, não. Porque nós somos, todos nós. Eu cheguei a essa conclusão, falei, eu não quero ser hipócrita mais. Como que faz para não ser hipócrita? Quando nossos atos estão de acordo com o que a gente fala. Nós falamos uma coisa e fazemos muitas vezes outra. Com essa cara que Deus deu a gente. Essa cara que Deus deu a gente. Então, isso é uma condição, assim, meu Deus, eu preciso melhorar a hipocrisia em mim. Porque se você observar durante um dia o quanto que nós somos hipócritas, nós chegamos no final do dia apavorados. E nós usamos a hipocrisia diariamente para falar mentira pequenininha, ainda fala que é mentira branca, né? Não posso falar mentira branca, porque se eu falar que a mentira é preta, eles me prendem, não é assim? O negócio está difícil agora, você tem que pensar para falar, senão eles te prendem e te processam. E
termos que a gente ouviu a vida inteira. É uma mentirinha branca. É minha inveja boa. Não é assim? É assim. Então, vou ler aqui. O versículo é seguido pela parábola do cisco do olho e do irmão e a trave no próprio olho, mostrando que devemos olhar para as nossas próprias falhas antes de criticar os outros. Jesus ensina uma ética de amor, perdão e doação contrária à lei de Talião, promovendo uma nova forma de relacionamento baseada na misericórdia de Deus. Em resumo, Lucas 6,37 é um chamado à humildade, compaixão e perdão, refletindo o coração de Deus e estabelecendo um padrão para as nossas interações com o próximo. No popular, a minha avó dizia, a mãe da Maria Alva também dizia, bela viola por fora, pão bolorento por dentro. É isso. Então, dentro lá da hipocrisia, está escrito assim, o significado. Fingimento ou falsidade, a prática de falar crenças, sentimentos ou virtude que não são verdadeiramente sentidos ou possuídos. Somos o quê? Fariseus. Ai, isso dói, né? Nossa. Então, vamos lá. Aí eu fui para a palestra de 2016, Conviver e Melhorar, porque saindo da teoria, que eu falei até agora, baseado na Bíblia, baseada no Pão Nosso, baseada nesses recursos, que é o nosso manual de instrução, que não há erro quando nós temos o Evangelho, não é segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo. Se você for cristão, tudo feito. Nós somos homens e mulheres de bem. Então, esse é o nosso manual de instrução. Mas papel aceita tudo que foi escrito. Papel aceita tudo. Sabe o que aceita tudo também? Celular, que você manda uma mensagem, está sentindo uma coisa e manda outra. Você nem quer dar parabenizar. Presta atenção, isso é sério. Você não quer parabenizar uma pessoa, mas saiu lá na rede social. Aniversário do Roberto Carlos. Vamos pôr, né? Uma pessoa assim. Vou passar um parabéns para ele aqui, mas não está sentindo vontade. Então, essa viagem mais longa da gente, mais longa, que é do cérebro para o coração, ela é difícil. O Elton me ensinou isso. Porque não adianta ter letras e não praticar. É melhor não ter letra e ser bom. Tem pessoas que se dizem ateus, mas são de uma caridade. Eu sou ateu, graças a Deus. Então é isso, né? Então vamos, saindo da teoria para a prática. A letra mata e o espírito vivifica. De quem que é isso? De Paulo, ao Coríntios. Então ele escreveu essa carta dizendo que não adianta texto, não adianta palavra, se a gente não colocar em prática a caridade, o perdão e todas as virtudes que a gente precisa de ter, né? Que são muitas. Então, o primeiro desafio nosso, que é a comunicação em nossas vidas, é a língua. Ali começa o desafio. Quantas vezes nos acontece de gerar problemas por causa de uma palavra errada dita na hora errada?
uma palavra certa dita na hora errada. Uma palavra certa dita na hora certa, mas no tom errado. Olha o tom aí, gente. Esse tom a gente tem que ter cuidado. Uma palavra certa dita na hora certa, no tom certo, mas para a pessoa errada. Dançou tudo agora. Então, o dom da palavra, eu gosto tanto de palavra, e a palavra que mais me agrada é ainda, porque ela é esperança pura. Ainda. Quer dizer, eu ainda vou melhorar, né? Isso é que é ter esperança. E vamos nesse processo, né? Então, a comunicação, a língua, é que nos traz a maior necessidade do perdão depois. E nós não pensamos para falar. O silêncio é dignidade. O silêncio, ele acerta na hora e continua acertando. Porque você calou. Na hora certa, você vai saber falar. Mas quando estamos tumultuados, atribulados, muitas vezes sem paciência, aquela que nós não conseguimos adquirir, porque quem perde a paciência nunca adquiriu. José Amaral que me ensinou isso. Então vamos lá, o perdão é desculpar, perdoar, caridade, o que me é caro, o que é mais caro para mim, é o que eu posso doar. Então, só perdoa quem tem algo a doar de si mesmo. E dá dois tipos de pessoas. Há pessoas que guardam coisas, que são acumuladoras. Que gosta de sapato, né? Eu não, gente. Que gosta de perfume, eu estou falando de mim, se servir aí para vocês. E outras coisas, né? A mais, de uma vida, de uma casa cheia, de guarda-roupa cheio. Então, essa pessoa guarda coisas materiais. E é difícil de desfazer para elas. Tem um programa, eu não sei em que canal não, que é Mais é Menos. Vocês já assistiram? São duas uma é arquiteta e a outra é designer de arrumar as coisas, não sei, personal, agora tudo é personal. E aí você manda o vídeo, vocês já assistiram? Não é bom? Você manda o vídeo e fala, a minha filha é acumuladora, e elas vão para casa ajudar a pessoa a descartar as coisas. Aí é um processo bem interessante. E aí você percebe como que as pessoas são apegadas. E assim, a casa não tem jeito de passar de tantas as coisas acumuladas. E nós precisamos doar. É nato, né? É da gente. E a outro tipo é a que guardam sentimentos. Sentimentos bons, sentimentos ruins, mágoas que são mágoas. Quando você guarda uma mágoa, você está guardando uma água que vai dar mosquito. Que vai apodrecer. Água parada traz doenças. E a mágoa traz doença. E o egoísmo, que é o eu, é o meu umbigo, voltado para mim, para dentro. Eu sou melhor, eu mereço o melhor. Então, o egoísmo é o ego, né? E a gente trabalha esse ego com uma facilidade muito grande. Porque nós temos facilidade para o egoísmo, todos nós.
Vou dar um exemplo de hospital. Você chega lá com uma unha encravada e o outro também está lá muito pior do que você. Mas você acredita que essa dor é maior. Você quer ser atendido primeiro. Então, quando você chega com mãe de braço dado ou na cadeira de roda, você acredita que ninguém tem mãe ali. Não, a minha mãe, não é? Com filho, então, meu filho, é uma coisa. Então, quando saímos de nós em direção ao nosso próximo, deixamos de ser o centro e passamos a ser parte do todo. E nós precisamos ser o todo, não o eu. Né? Nós vivemos em coletividade. Então, o nível de identidade pessoal é um estudo da Amélia Rodrigues, que reconhece a si mesmo. Então, ela cita o seguinte, que o cérebro não vê, não ouve e não sente, ele interpreta. Somos mais o que sentimos do que aquilo que pensamos. Vocês podem observar que quando a gente está triste, a gente fala para a pessoa e põe a mão no coração. Já não põe a mão na cabeça. Estou magoado. Eu estou angustiado. Você não põe a cara, estou angustiado. Então, nós somos sentimentos. Sentimento. E a gente vive desse sentimento. Então, ela continua o estudo assim. Transferir sentimentos para a lei de causa e efeito é exercício de superação, é uma elaboração completa. Conhecer, apropriar e praticar. Não oferecemos nosso perdão a quem merece, mas a quem precisa dele. E todos nós precisamos do perdão. Todos. Perdão a nós mesmos, perdão ao outro. Nós precisamos, todos nós, além de merecermos, nós precisamos desse perdão. E Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar? Jesus responde, 70 vezes 7. Logo eu fiz a conta, pus aqui porque eu sou ruim de matemática, 490. Cada ofensa. Pode uma coisa dessa? Cada ofensa. Quantas vezes for necessário para que teu irmão não permaneça prisioneiro em seu coração. É melhor perdoar mais rápido, que você livra daquilo. Não, deu problema, vai na pessoa e resolve. Se não der certo, você foi. Você livrou daquilo, porque você pode perdoar sozinho. A pessoa não quis me perdoar, eu já perdoei, o problema é dela. Como diz o filósofo, né? Você toma veneno e espera que o outro morra. De quem que é isso? Vocês lembram? Shakespeare? Não é? Então nós, no veneno, né? Esperamos que o outro morra. Então vamos às frases, e essa parte aqui é bem pessoal. Frases do acolhimento fraterno. Faça ideia no seu consultório de psicologia. Olha o que eu escutava. Prefiro deixar esse assunto para um momento melhor. Vamos lá. Ainda é cedo, está tudo muito recente, vou deixar para mais tarde. Ainda não estou pronto para dar esse passo. Se Deus quiser, vai aparecer o momento certo. Um dia eu sei que vou conseguir.
Ainda sou um espírito muito atrasado para pensar nesse assunto. Tomo Deus por testemunha, Ele vai fazer justiça por mim. Vou deixar por conta do tempo, Ele ajuda e resolve tudo. E ainda, quem sabe, na próxima reencarnação. Oi. É isso mesmo. Eu ainda quero sofrer. É verdade, a escolha, né? E aí nós empurramos as atitudes com a barriga. Empurramos dessa forma, com desculpas esfarrapadas e propostas indefinidas, as pessoas vão empurrando para um tempo futuro decisões para situações que poderiam ser resolvidas ainda hoje, ou no máximo em alguns dias, ou ainda nessa reencarnação. O desafio é ter coragem para enfrentar a grande mudança, para melhor, e dar o primeiro passo para modificar o padrão de crenças, abrindo espaço no seu mundo íntimo para aceitar alternativas e remodelar comportamentos. A nossa próxima reencarnação nós escrevemos aqui. Então é melhor perdoar tudo aqui e ir livre. Porque se você for acumulando as dívidas e não perdoar, não se perdoar, isso tudo vai ficar para a próxima reencarnação. Não adianta, nós escrevemos a nossa próxima reencarnação com as nossas atitudes de agora. Então, temos que movimentar, temos que buscar isso, por mais que doa, ser humilde. É assim que começa, em doses homeopáticas, doses pequenas. Se não conseguir com a outra pessoa, assim, eu perdoo. Então, isso não vai falar com ela, que aí você já está entendendo, né? Isso é problema seu, você só pensa. Isso é problema dela, né? Não? Você falar dá ruim, não dá? Vamos lá, está quase encerrando. Perdão é sentimento, esquecer é memória. Quem falou isso, Tico? Alexandre Moll. Tá vendo como é importante assistir palestra? Isso tudo que ficou na minha cabeça, que eu esqueço tudo agora, muito, esqueço o recente. E tudo que eu citei aqui, que foi falado, foi tudo porque eu busquei aprendizado. Eu busquei palestras, eu busquei cursos, eu busquei leitura, eu aprendi com o outro, eles aprenderam comigo. Essa é a nossa solução. Frequentar qualquer segmento religioso que você tiver simpatia. Eu acredito que a gente tem que sentir bem numa igreja, numa capela, numa casa espírita, num templo budista, onde você buscar. Como se fosse a sua casa, o seu quarto e o seu banheiro. É bom viajar, né? Mas quando a gente chega na casa da gente, é o melhor lugar do mundo. É aqui. Você pode estar num hotel maravilhoso, a turma é boa, mas a casa da gente é igual à igreja. A gente tem que sentir intimidade com o local. Para a gente sentir bem. Quando você encontra, está feito, está resolvido, né? Então, por que o perdão é sentimento e esquecer memória? Porque o perdão, ele é só sentimento, esquecer é memória. Eu esqueci muita coisa, porque eu tive um AIT. Então, é uma condição física, mas você não é computador e deleta.
Aí eu vou deletar isso aqui que me aborreceu. Quem dera, né? Então, nós precisamos ter esse sentido, que vai ficar na memória aquela pessoa que te aborreceu, que te magoou, que não é simpática a sua pessoa, porque ninguém tem todas as simpatias e ninguém também tem todas as antipatias. Criam rótulos. E eu acredito que os rótulos são muito pejorativos. E eu encontro pessoas que falam assim, ninguém gosta de mim. E eles falam, eu vou usar um termo aqui muito ruim, mas falam, eu sou uma espalha-roda. Isso magoa e a gente rotula o outro com muita facilidade. A gente julga o outro com muita facilidade. E nós precisamos ter cuidado com o julgamento, né? Vamos lá. Qual o roteiro, então, para o perdão? Se ele é sentimento, e nós não vamos esquecer, né? Jesus que disse isso. O perdão começa a acontecer quando? Todo mundo sabe. Quando oramos pelos nossos inimigos. Primeiro se afasta, dá um tempo para aliviar a cabeça. Aí você custa rezar para aquela pessoa, mas é um custo. Tentam rezar. Aí, quando a gente consegue orar, nós já melhoramos. Nós vamos abrir mão, é o segundo passo. Abrir mão de julgar o nosso inimigo. Porque cada um na sua evolução. Somos ainda crianças espirituais caminhando nesse planeta. Só que a criança que está no corpo de criança até 6 anos, vocês observam, quem tem neto, quem tem filho, briga, xinga, chora, senta e brinca. Nós não, brigamos e vamos embora. E saímos, pisamos duro, Então é a segunda parte. A terceira é a mais importante. Quando compreendemos o nosso inimigo. Compreender. Quando você compreende ele, a dor dele. Que a nossa pequenez é igual a dele. Que a gente tem que estar na humildade. Então, vou repetir. Primeira atitude é tomar distância psicológica da pessoa que te feriu ou te magoou naqueles momentos, assim, recentes. Depois quando oramos pelos nossos inimigos, quando abrimos mão de julgar o nosso inimigo, quando compreendemos o nosso inimigo. E o mestre faz uma questão que eu gosto muito aqui. Ele era o nosso mestre, continua sendo e ainda vai ser, porque ele é o perfeito, né? Ele é o eterno, que é Jesus. Ele fala para os discípulos assim, é de Lucas. Por que me chamas de mestre? E não fazem o que eu ensino? Isso tudo Jesus ensinou e nós não praticamos. Aí vem a hipocrisia. Não vão ser hipócritas mais não. Né? Isso é um exercício grande para a gente fazer. Para encerrar, pode ser como a oração final. Tá. Tem passe na cabine? Tá. Então, gente, o passe é na cabine e eu vou encerrar com esse. Eu tirei desse livro, Perdão Gera Saúde, do Armando Falcone Filho. É um livro muito interessante, tem exercícios para fazer, e lá cita isso. Perdão, eis o nosso grande desafio. Somos alunos matriculados nessa grande universidade chamada vida. Somos aprendizes nessa escola, planeta Terra.
Estamos montando nossa grade curricular com diversas matérias chamadas virtudes. Evoluir, eis a nossa meta. Acertar, eis a nossa decisão. Perseverar sempre, eis a nossa oportunidade a cada nova reencarnação. Sigamos a nossa viagem para outro destino, um novo capítulo. Vou ler de novo, que eu gosto de ler 2 vezes. Isso aqui. Perdão, eis o nosso grande desafio. Somos alunos matriculados nessa grande universidade chamada vida. Somos aprendizes nessa escola Planeta Terra. Estamos montando nossa grade curricular com diversas matérias chamadas virtudes. Evoluir, eis a nossa meta. Acertar, eis a nossa decisão. Perseverar, sempre, eis a nossa oportunidade a cada nova reencarnação. Sigamos a nossa viagem para outro destino, um novo capítulo. Que assim seja. Agradeço a atenção, a oportunidade de estar aqui e de compartilhar com vocês, esse estudo que é de grande valia para nós. Uma boa noite. Obrigada.